Qual a importância da água para a nutrição? Na verdade, a água, 70% do nosso corpo é feito de água, tá? Então, é o seguinte, nós precisamos beber uma quantidade de água importante, porque a água participa de diversas funções, tá vendo ali? Vamos lá. Transportar nutriente, então vai transportar o Vai quê? Os beber água minerais e aí? as vitaminas para as células. Ela, na verdade, vai ajudar nas reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, por exemplo, na absorção de nutrientes, né? É importante para mastigar, para deglutição e para as articulações. Então, por exemplo, as nossas articulações, ela tem o quê? O líquido sinovial, que é aquele líquido que lubrifica as articulações. Então, se a gente bebe uma quantidade ruim, uma quantidade menor de água ou que uma quantidade aquém do que a gente precisa, a gente pode ter alterações até na nossa mastigação e também nas articulações. Na verdade, por exemplo, as pessoas que estão querendo emagrecer, ou então atletas, por exemplo, que fazem atividade física, é importante a gente beber água para evitar a desidratação, porque uma pessoa que está desidratada, ela vai ter um rendimento menor no treino. Por exemplo, quem quer emagrecer, o que acontece? A célula de gordura dessa pessoa que está com excesso de peso, ela é maior. Então, o emagrecimento vai reduzir aquela célula de gordura, que dentro daquela célula de gordura tem várias toxinas, né? Pode ser toxina alimentar, toxina do ambiente, toxina de agrotóxico, enfim, toxina dos produtos do plástico que a gente utiliza no dia a dia. Então, essas toxinas, quando a célula reduz, elas vão para onde? Para o sangue. Se eu não bebo água de forma adequada, o que é que vai acontecer? Aquelas toxinas vão ficar circulando no sangue. E isso pode proporcionar o quê? Dor de cabeça, esquecimento, queda de cabelo, unhas quebradiças. E o que acontece? Você precisa beber água para ajudar a eliminar essas toxinas do organismo, né? Então, assim, a água, ela é fundamental, né? Manutenção do equilíbrio dos líquidos do corpo, regula a temperatura do nosso corpo, importantíssimo para o funcionamento dos rins, do intestino. Então, por exemplo, tem muita gente que tem prisão de ventre só pelo fato de não beber água de forma adequada, né? Então, se você quer saber a quantidade de água que você precisa beber no dia, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu peso, multiplicar pelo número, digamos, 35 ou 40, e você vai achar em ml a quantidade de água que você precisa beber ao longo do dia. Então, assim, às vezes, ou melhor, para a maioria das pessoas pode ser difícil, eu digo assim, beber, sei lá, 2 litros de água, 3 litros de água por dia. Mas se você se disciplinar e distribuir essa água ao longo do dia, você, muitas vezes, fica mais fácil para você conseguir beber Como é essa o cálculo? quantidade de água. Pega o número, o seu peso, e Seu peso, multiplica pelo Fabrício? número 35. O outro não sei, nunca mais me pesei, não. Ô, filho de uma peste, fala. Eu não sei. 80, vai. Não, mais. Mais? Mais. 85. Pronto, mas assim, para ficar mais redondo, tipo assim, multiplica 80 por 35. Aí você vai achar lá em ml a quantidade de água, de líquido, na verdade, que você precisa beber ao longo do dia. Quantos litros são Isis? Multiplica isso, 80 por 35, gata. 240, ok? 2.400 ml de água por dia que ele precisa beber. Então, o que a gente... 240 é um barril. Né? Então, o que a gente tem que fazer logo quando a gente acorda? O interessante é que a gente beba cerca de 500 a 600 ml de água, porque de noite a gente respirou, gastou água. A gente digere os alimentos, gastou água. Então, a gente gasta à noite cerca de 500 a 600 ml de água. Então, é interessante que logo que a gente acorde, a gente beba essa água, que é para repor a água que a gente gastou na noite anterior. É sério? Dormindo? Aham, Dormindo? exatamente. Não, Porque, querida, a gente... beba água dormindo. Não entenda. Não, você a gasta gente... essa água dormindo. Exatamente, entenda, porque a gente está dormindo, mas a gente continua vivo, então nosso cérebro continua funcionando, a gente respira, a gente tudo tem os funcionando. processos de digestão que consomem água. Sim. Então, assim, logo de cara de manhã, o interessante é que a gente beba essa quantidade de água. Pô, Tâmara, eu não consigo beber essa quantidade de água. Então, o que a gente vai fazer? Bebe 200 ml de água e os outros 200 ml a gente vai bebendo, né, ao longo da manhã. Então, assim, é importante a gente, logo quando a gente acorda, beber essa quantidade de água, porque isso melhora muito o funcionamento do intestino. Isso também acaba que entra na cota da quantidade de água que a gente precisa beber ao longo do dia. Por exemplo, uma pessoa que precisa beber 3 litros de água por dia. Pode ser que num dia que ela seja mais agitada, ela não consiga beber a água que ela precisa, beleza. Mas no outro dia, a gente pode consumir, digamos, tentar consumir essa quantidade de água, né? Por exemplo, eu trabalho em consultório, mas também dou plantão. Então, assim, no dia que eu dou plantão, eu não consigo beber a quantidade de água muitas vezes que eu preciso, porque eu fico na correria. Então, assim, eu tenho que ter uma garrafinha perto para beber água. Então, assim, vou atender um paciente, volto, bebo água. Vou e volto. Quando eu tô no consultório, eu deixo minha garrafinha de água aqui, porque senão eu não vou levantar toda hora para beber água, né? Então, assim, é importante que a gente tenha a água de fácil acesso para que a gente possa beber. Mas eu sempre soube que a água o organismo pede, né? Quando ele está com vontade.
tá com sede, ele vai lá e diz, ó, eu tô com sede. Eu sinto mais sede de noite. De noite eu bebo muita água. Por quê? Porque às vezes você não consegue beber água ao longo do dia. E outra coisa, quando a gente tem sede é porque nosso corpo já está desidratado. Ah, tá. Então, assim, o ideal é a gente beber água mesmo que não sinta sede. Outra coisa, as pessoas que são idosas, elas perdem essa percepção da sede, né? Então, assim, muitas vezes, se você deixar o idoso, praticamente não bebe água. Se for esperar ter sede para beber água, o idoso praticamente não vai sentir sede. Então, assim, o interessante é a gente beber água mesmo que a gente não sinta sede. E beber água ao longo do dia. Porque quem tem em repouso aqui, ó, como eu tô parada, eu vou absorver o quê? 200 ml de água, 250? Eu não vou absorver 1 litro. Então, não adianta você beber 1 litro de água numa sentada só. Não adianta. Então, você tem que beber água ao longo do dia. Você o quê, Fabrício? À noite? Você... De noite eu bebo muita água. Porque 1 litro e meio. às vezes, todo dia. Fabrício fica o dia todo sem beber água. Ou Eu bebe bebo uma depois do quantidade almoço, de bebo água. uns 2 copos de água e depois só de noite. Mas de noite eu bebo muita água. Porque o corpo dele está pedindo água, porque o corpo dele já está desidratado. Quando a gente está sentindo sede, é porque o nosso corpo já está desidratado, entendeu? Então não precisa esperar sentir sede para beber água. O ideal, que nem sempre dá, mas o ideal é que a gente possa beber água ao longo do dia. E você, Rafa? Eu não sabia disso não, mas quando eu acordo eu bebo água. Bebo água quando Tá eu vendo acordo. aí? Quando eu chego aqui eu bebo mais água também. Ótimo. Então, É. assim, E você, Sandro? Eu também faço o mesmo. Acordo, eu já bebo logo água. É? E dizem que a água natural com o estômago vazio que é bom. Não sei se é... na verdade é o seguinte, o Não sei se é ideal mito. é que a gente, quando a gente acorde, não beba logo café de cara, tomar suco, entendeu? Porque, entenda, seu corpo está acordando, então o interessante é realmente você beber água, né? Você pode também tomar um shot, que é uma outra coisa bacana também. O que é shot? São algumas bebidas curtas que a gente pode estar colocando alguns ingredientes para potencializar a energia ou para favorecer o processo de eliminação de toxinas. Então, por exemplo, acordar e tomar água com limão. Água com limão é bacana porque vai favorecer o quê? A digestão. Você pode colocar água, espremer o limão e colocar um açafrão. O açafrão é importante por quê? Porque ele é anti-inflamatório, ele ajuda a reduzir o açúcar do sangue, ele também é bom para evitar a lesão muscular. Então, as pessoas que fazem atividade física, ainda mais de alto impacto, crossfit, corrida, ou então, por exemplo, eu tenho hérnia de disco. Então, por exemplo, é importante para ajudar a desinflamar essas questões, eu digo assim, o açafrão. Tem estudos científicos assim, antigos, por sinal, que mostram que o açafrão ele previne lesões, eu digo assim, em atletas, né, lesões musculares. Legal. Então, assim, para pessoa que faz muita atividade física, corrida, por exemplo, né, que agora tá, tipo, na moda. As pessoas fazem corrida, às vezes, tipo, todo final de semana, ou então fazem o preparo durante a semana. Eu gosto muito de colocar açafrão ou na comida, ou então no shot, para que ela apoie. Tem em cápsula, tem gente que não suporta açafrão, então a gente pode colocar em cápsula, cúrcuma, né, para que a pessoa possa ingerir.